proposto nessa noite que eu pudesse tratar desse tema. Então, vamos falar sobre a reforma radical. Compreendemos o que é isso, como aconteceu isso, e rapidamente pensar nos efeitos dessa reforma radical. Não vou me deter mais ao que vocês já ouviram. Quando a Igreja Católica queria o monopólio do cristianismo, e assim Martinho Lutero se levanta, e assim coloca na porta da igreja, lá da Alemanha, e assim as suas 95 teses, convidando para um debate, convidando para uma reflexão sobre o caminho que a igreja estava trilhando. Por não aceitar aquilo, houve essa reforma. Então iremos tratar de reforma que aconteceu dentro da reforma. Então Martinho Lutero encabeça uma reforma. Sabemos que também não podemos esquecer dos pré-reformadores. E outros homens também vieram, dando continuidade. Zwinglio, Calvino, e assim por diante. E dentro dessa reforma, outras reformas aconteceram. Então vamos lá. A reforma radical. Período aproximadamente entre 1525 a 1580. Nesse período, surgem vários movimentos. Compreenda bem, nesse período, surgem vários movimentos, mas que, de alguma forma, esses movimentos, ele vai ser confundido com um só movimento. Mas, por surgirem vários movimentos, a reforma radical, eles colocam alguns nomes pejorativos nesses movimentos. Alguns são chamados de espiritualistas, outros movimentos que acontecem são chamados de entusiastas, outros movimentos, isso significa grupos diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, surgindo dentro dessa reforma, e eles acabam sendo colocados dentro desse conjunto, também chamado de racionalistas. Tem outros termos que usam como apocalíptico, uns que davam ênfase às questões apocalípticas, e assim tantos outros movimentos. E um que vai se destacar dentro da reforma radical, que é os anabatistas. E vejamos, meus irmãos, como esses movimentos, essas reformas que aconteceram, radical, porque radical traz a ideia de raiz, de tentar voltar à raiz, de voltar a ser uma igreja bem mais primitiva. Mas esse deveria ser o objetivo, mas veremos o que acontece com essa reforma radical. E o anabatista será um ponto bem central nesse nosso diálogo, porque ele vai ganhar um destaque maior. Vamos lá. A reforma radical. A reforma radical é considerada a terceira força ou ordem dentro do cristianismo histórico. Um movimento formado, escuta bem, por distintos grupos que defendiam uma variedade de pensamentos e práticas. Aqui é que está a questão. Não era um movimento homogêneo, onde surge um movimento dentro da reforma, onde todos pensam da mesma maneira, onde todos pensam de uma só forma. E aqui podemos dizer um benefício da reforma e um lado negativo da reforma. O bom da reforma é que ela libertou os homens para pensarem por si só, seguindo as Escrituras, para ter liberdade de pensamento, e não ficar preso a um homem, ou uma liderança, ou a uma instituição, mas que eles pudessem olhar para as Escrituras, e que o Espírito Santo de Deus o conduzisse o entendimento naquelas verdades. Surgindo esses movimentos, isso traz essa verdade e esse resultado. Somos livres para pensar. Eu olho para a Bíblia, interpreto
conforme as Escrituras, e assim divulgo aquilo que eu penso. E o lado negativo é que muitos começaram a pensar muita coisa, e essas muitas coisas ficaram bastante misturadas. E a reforma radical é por causa desse radicalismo que muitos, por não terem um só pensamento, um pensava de uma forma, outro pensava de outra, e assim foi surgindo grupos dentro desses grupos. E como eu disse, por causa dessas diferenças, os anabatistas, eles serão considerados todos esses que pensam de alguma forma diferente dos católicos romanos da época e dos protestantes. Zwinglio, ele passa a ser de alguma maneira uma voz que ecoa na mente desses reformadores radicais, porque Zwinglio tem algo especial na sua reforma, na maneira que ele quis fazer e ver o culto e ver como deveriam ser as coisas organizadas. Então, um exemplo, Zwinglio queria um culto bem simples. Ele não estava preocupado que a igreja tivesse altares, que a igreja tivesse ornamentações, né? Não precisava de estruturas altas, uma mesa, algo simples, alguém ministrando a palavra, compromisso com as Escrituras, somente com as Escrituras, compromisso com a interpretação correta, baseada no grego, uma preocupação em ser fiel às Escrituras e que houvesse uma simplicidade. Isso parece que não era o suficiente para alguns. E assim, vários movimentos surgem, radicalizando, e assim nós veremos algumas coisas concernentes a isso. Vamos lá. O que defendia os reformadores radicais? O que esses grupos, de alguma maneira, por mais terem pensamento diferenciados, o que eles tinham algo em comum? O que é que eles pensavam? Então, eles rejeitavam o papado e a sucessão apostólica. Não precisamos de um papa, não precisamos de um líder maior. Então eles viram que isso não caía bem. Então não precisamos disso. E não precisamos de alguém substituindo o outro, não alguém seguindo uma ordem sucessória. Pedro, depois de Pedro não sei quem, depois de Pedro... Então eles rejeitavam esse tipo de coisa. Repudiavam a autoridade dos concílios e do clero. Então o que eram decidido em concílios e com os cleros, para eles pouco importava. Então, olha bem como eles vão vendo as coisas. E quando eu estiver aqui passando por alguns pontos, que você até vai concordar com o movimento, isso não quer dizer que a gente vai concordar em tudo. Mas tem muita coisa que foi conservada e nós veremos como hoje as igrejas se comportam. E você se identificar com, por isso que tal religião, ou tal denominação, ou tal igreja faz tal coisa. Olha lá. Enfatizavam a autoridade da Bíblia acima da tradição. Isso aqui, por que é radical? Claro que a Bíblia é a maior autoridade de fé do crente. É claro que a Bíblia é a única. É da Bíblia que nós dizemos como a igreja deve ser. E não a igreja dizendo como a Bíblia deve ser. Então, Charles Haddon Spurgeon usou tal expressão assim, dizendo que não é a igreja que diz como deve ser a Bíblia. É a Bíblia que diz como a igreja deve ser. Então, partimos sempre e cremos, a Bíblia é a única regra de fé. Então, eles enfatizavam a autoridade da Bíblia, ok, mas desprezar a tradição não é tão adequado assim. Temos que olhar para a tradição da igreja, ver o comportamento dela, e aquilo que é bíblico, e aquilo que é santo, e aquilo que é bom, e aquilo que é correto, manter isso. Isso é conservadorismo. Repudiavam o celibato dos pastores. Qual o problema do pastor casar? Não é? Qual o problema do pastor constituir uma família?
que muitos eram chamados de padres, né? Então, qual o problema? Então, eles repudiavam. Então, a partir de agora, tem que casar. Tem que ser casado. Quer ser pastor, tem que casar. Não é? Então, tem algumas coisas que vai lembrar o que nós somos hoje. Então, com esse... Agora, isso era radical. Ou seja, imagina alguém que quer ser pastor, mas ele não quer casar. Então, não seria pastor. Mas ele não quer nem casar, mas ele está neutro, né? Mas, não, tem que casar. Ok? O que defendia mais repudiava o celibato dos pastores, viam a Santa Ceia como algo comemorativo. Isso é um pensamento de Zwinglio. Zwinglio, ele tinha a Santa Ceia como algo comemorativo, algo simbólico. Insistiam no sacerdócio de todos os crentes e na liberdade do cristão. Olha, gente, isso é interessante, porque quando nós formos ler a Bíblia, Pedro vai falar exatamente sobre isso. Vós sois sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido por Deus. Vós, a igreja. Mas, achar que todo mundo aqui é sacerdote, porque o termo sacerdote não se usa mais. Eu não sou um sacerdote, apesar de ser pastor de uma igreja. Eu não sou um sacerdote debaixo desse termo. Não existe mais. Cristo é o nosso sumo sacerdote e em Cristo também se encerra o sacerdócio. Quando o templo cessou, o templo foi destruído, acabou essa linhagem sacerdotal. Então, agora, achar que todo mundo é pastor, não é ilusório? Achar que todo mundo é diácono, ministro do evangelho? Não. A igreja, de alguma forma, ela é sacerdócio real. Ela não precisa de um intercessor. Ela não precisa de um homem intermediando. Ela não precisa de alguém fazendo essa ponte. A igreja, o indivíduo que creu em Jesus, ele pode diretamente ir a Deus, sem nenhuma intercessão humana. Aí a igreja é esse sacerdócio real, do qual eu não preciso de homem intermediando. Agora, todo mundo aqui é pastor? Não. Então, não é bem por aí, né? Muito bem. Vamos lá. Olha o que Lutero pensava sobre esses reformadores radicais. Para Lutero, as pessoas ligadas à reforma radical eram vistas como muitas abelhas para poucas flores. Ele já estava olhando assim, esse negócio não vai dar certo. Esse pessoal está exagerando não é, porque uma coisa é olhar para a Bíblia e ter uma interpretação bíblica, sincera, honesta, dentro de um diálogo, dentro de um debate sadio, e dizer sim, a Bíblia me dá essa liberdade de pensar assim. Outra coisa é radicalizar e dizer e colocar na sua mente uma coisa do que a Bíblia não está concordando. E assim, olha o que outro pensou. Luteranos, aí já é os grupos que seguem Lutero, zwinglianos, calvinistas e católicos concordavam que os anabatistas eram uma ameaça à sociedade do século XIX. Século XVI. Século XVI. Amém? Uma ameaça. Veja como estava sendo visto esses movimentos. E que, como eu disse, eles vão acabar sendo misturados ali e chamados, todos eles, de anabatista. Então, para Zwinglio, os anabatistas eram revolucionários sociais, cujo ensinamento acabaria tanto com a sociedade quanto com a igreja. Ele olhou para esse movimento e isso vai acabar com a sociedade. Então, ele sabia que alguns estavam sendo conduzidos por outra ideia, por outros propósitos, por outros fins, e não por aquilo que era mais correto, mais justo, mais santo. Mas tudo que é radical, gente, vai dar certo? Não vai. As coisas têm que ser feitas
com calma, com ordem, com a coisa no tempo certo, da maneira correta, com princípios, sem esquecer do passado. Olha, a reforma radical, ela é marcada com o movimento anabatista. Apelidados assim pelo fato de serem, de se rebatizarem. Compreenda, a reforma radical, ela começa a ficar voltada aos anabatistas, porque o movimento tinha esse foco. Ora, aquele batismo feito pelos católicos não vale. Esse que é radicalismo. Entenda? Uma coisa não é eles terem por causa desse comportamento. Sei que um desses líderes anabatistas, ele foi até o centro, na praça, e pediu para o seu irmão lhe batizar. E começaram a ver homens adultos sendo batizados por outros. E um batizando o outro, um batizando o outro. E assim começou a ser apelidado esse grupo de anabatistas. Certo? Porque eles estavam fazendo um outro batismo. Isso na visão católica, na visão reformada. Para eles, alguns grupos não teve batismo algum. É isso que a gente tem que entender hoje. Quando uma igreja hoje batiza, como ela deveria, qual o cuidado? Não era menosprezar a declaração de fé ou a experiência de conversão de um outro membro que veio de outra igreja. Por exemplo, se o pastor David, algum membro que vai morar em Limoeiro e decide, vou ficar na igreja do pastor Toniel, aí eu pergunto, você já desceu as águas? Sim, já desci as águas. Foi batizado aonde, minha filha? Da igreja batista lá de Cumaru. Nós não temos nenhum problema com isso. Então aceitamos o batismo, porque foi um batismo bíblico, ok? Então, algumas denominações, se você conhece alguma aí já sabe, não vai aceitar o batismo, não importa de onde você veio. Quer fazer parte da nossa comunidade, você tem que ser batizada novamente. Então, esse comportamento remete a que comportamento? A desses radicais, que simplesmente pelo desprezar o batismo católico, o batismo reformado, eles inventaram o rebatismo. Então, hoje, se a pessoa não tem experiência de conversão, então aí ele deve ser batizado. Se ele veio de uma espiritualidade errada, não bíblica, então não houve batismo. Se ele veio de uma religião que não confessa a Bíblia como regra de fé, não confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, não tem somente a graça como recurso para a salvação, então perde toda a legitimidade o batismo que ele teve, e se é que houve algum batismo. Então, quando não é uma experiência de conversão genuína, então tal a atividade não vai ser reconhecida como batismo, porque não houve batismo, não houve. Não é? E alguns anabatistas, eles eram bem radicais em desprezar isso. Porque alguém poderia dizer assim, não, eu vim da igreja reformada, creio em Jesus, e eu tenho fé, e eu quero estar nesse grupo por causa de N motivo. Ele ia dizer assim, mas então vai ter que se batizar de novo. Despreze o batismo que você recebeu, negue o batismo que você recebeu, que possivelmente foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas porque foi entre os reformadores ou entre os católicos, nega-se o batismo. Tem que negar e rebatizar. Como isso causou ofensas aos católicos e aos reformadores. Um dos maiores objetivos dos anabatistas, lembra agora que, pense agora como um grupo diferenciado, com alguns comportamentos, com alguns pensamentos e com outros bem estranhos, que daqui a pouco a gente vai ver. Um dos maiores objetivos dos anabatistas era separar a igreja do Estado. Olha, não podemos achar que o Estado deva comandar a igreja ou a igreja está envolvida com o Estado. Olha que interessante. A igreja não deveria ser uma grande instituição política
poderosa, rica, mas deveria voltar à forma da igreja inicial do primeiro século. Para ele, essa mistura de igreja e política não estava trazendo as características que a igreja primitiva havia. Então, a questão é, a igreja realmente deve ter uma posição bem distinta do Estado. Mas uma coisa é ela ter uma posição bem distinta. Outra coisa é ela não estar, de alguma maneira, influenciando o Estado. A igreja não pode ser influenciada pelo Estado. Mas a igreja deve influenciar o Estado. Então, esse rompimento, esse radicalismo não, que não haja mistura, que não haja envolvimento em nada, que seja apolítica, fora da política, não envolva a política, ou seja, ninguém poderia, de uma maneira, se envolver com a política e estar integrado a esses movimentos, porque eles não aceitavam. A reforma radical contrapõe, porque ela vem de pessoas comuns e que quer e pede que a igreja não se misture com o Estado. Percebe hoje algumas igrejas que são assim? Você não poderá ser um candidato a vereador lá, porque eles não aceitam que membro da sua igreja se envolva com política, né? Nem prefeito, nem nada. Mas quando vem uma ajudinha de um vereador para a igreja, eles aceitam, né? Isso batia de frente com os católicos e com os reformadores. A igreja católica comandava tudo. Aí com essa posição radical do reformador radical, os dois grupos realmente foram confrontados frente a frente. E veja que isso não vai dar um resultado muito bom. Representantes da reforma radical. Conrad Grebel. Se eu esqueci, se a pronúncia está equivocada, me perdoe. Conrad Grebel. Michel Sartre. Esse morreu queimado. Aí, agora compreenda. Depois a gente vai chegar nesse ponto, porque... Como assim? Mas por quê? E Menon Simon. Era um padre, se converteu, assumiu a posição anabatista, agora com pensamentos um pouco estranhos, não é? Por exemplo, sobre a salvação, ele acreditava que o homem buscando a Deus, o homem, sabe, buscando a Deus, ele se dedicando, ele se esforçando, buscando a Deus, Deus viria e salvaria ele. Então, o homem fazia algo primeiro, e Deus fazia algo depois, que o homem tem de se salvar. Então, se o homem não fizer, então Deus não faz. Deus quer salvar. Mas se o homem não fizer, então, os reformadores ensinavam, a salvação é pela graça, somente pela graça. Deus opera em tudo, Deus faz tudo acontecer, do começo até o fim. É Deus quem salva, é Deus que mantém salvo, é Deus que conserva, e é Deus que vai salvar. Entende? Diga amém. Hoje, uma boa parte das igrejas, ela acha que o homem pode fazer alguma coisa e Deus vem e salva. Vós estão mortos. Vós estão mortos. Efésios 2, verso 1. Vós estão mortos nos vossos delitos e pecados. O morto pode fazer alguma coisa por ele? Não. Então, movimentos como esse, entenda, gente, como foi o radicalismo. Lembra de um nomezinho pejorativo que colocaram como espiritualista? Nesses grupos, havia movimentos que a preocupação no culto era com a espiritualidade. Vamos se reunir, vamos louvar a Deus, e o que é que eles enfatizavam? A espiritualidade. Tem que haver mover, tem que haver arrepio, tem que haver nuvem branca descendo nesse templo. Queremos ver a glória de Deus enchendo esse lugar.
Queremos ver a cabeça da irmã, os cabelos levantando. Quero ver anjo aqui, quero ver anjo ali. Está lembrando de alguma denominação? Que quer ver anjo aqui, quer ver anjo ali, que quer ver irmão se arrepiando. Dê glória aí, porque você está calado demais. A espiritualidade ela é tão destacada nesses certos movimentos que eles esqueciam que a ordem do culto que os reformadores tinham não era tão boa assim. A gente quer ver fogo descendo, né? É rodopiando mesmo. É para estar bananeira. Podemos dizer que desses movimentos, ali havia muito comportamento nesse campo. Enfatizando os dons espirituais, enfatizando essas coisas. E esses grupos cada vez mais se misturando, cada vez mais crescendo e cada vez mais se espalhando. Olha, para entender um pouco a mentalidade de alguns anabatistas e de alguns grupos, para você ver que, por mais que ele tenha algumas coisas que você concorde, mas foi radical porque no meio deles tinha tantos outros que pensavam coisas estranhas. Antes de eu pular, olha outra coisa estranha. Só me perdoe não ser categórico nas informações, mas quando você estiver estudando, você vai chegar nessa história. Um líder, né, assumiu uma certa região e lá eles expulsaram católicos, expulsaram os padres, os católicos não, expulsaram os bispos, os padres, quem tivesse nas igrejas lá, expulsaram. E eles assumiram a região. Os católicos indignados sitiaram o lugar. E o cara, os líderes que estavam lá, um dos líderes lá, colocou na cabeça dos irmãos que ele era a voz do Espírito Santo. Viu? Lembrou de alguma coisa aí? Homens dizendo, nós somos a voz do Espírito Santo. O que fulano disser é o Espírito Santo que está dizendo. Como se fosse um representante da voz do Espírito Santo. Gente, se nós representamos alguém aqui, se não for pelas Escrituras, nada feito. Não tem como representar a voz de Deus, se não abrir as Escrituras. Eu sou Deus falando, no sentido bem figurado, é quando eu ministro as Escrituras fielmente. Não tem como ser voz do Espírito Santo sem as Escrituras. Então veja, desses movimentos radicais, homem dizendo, nós somos a voz do Espírito Santo. Então você deve ouvir a quem? A mim. Então quem não ouvir a mim, não está dando ouvido a quem? Ao Espírito Santo. Percebe que alguns grupos religiosos de hoje é assim? Eles são donos da verdade. Eles que são o ponto central do culto. Se ele disser uma coisa, creiam. Então somente creiam nele, porque a voz do Espírito Santo está nele. E com isso que eles diziam, o povo acreditava ou seguia. Aí um desses apocalípticos disse que lá era a Nova Jerusalém. Aqui é a Nova Jerusalém. Estamos no ambiente. Só que tem um problema. Tinha mais mulher do que homem. E agora? Como é que a gente faz para a população crescer aqui? Porque tem muita mulher e pouco homem. Então, cada homem pode casar com mais de uma mulher. Coisa linda. A bigamia. Olha, temos que dar continuidade. Mas, o que aconteceu? Houve uma insistência dos católicos e eles chegaram ao fim, com a morte. Né? Daqui a pouco a gente vai ver como foi bárbaro. E não justifica. Mas entenda, olha o radicalismo. Entende, gente? Olha o radicalismo. Então, isso acontece, se dizer assim, ô pastor, hoje tem uma seita aí que fez exatamente isso. O líder disse que todas as mulheres que eram virgem tinham que primeiro passar por ele. Para depois tomar outro rumo. Era uma maneira de elas se santificarem. Tem pesquisa, você vai ver. Então, veja que, agora vamos compreender algumas coisas que eles abordavam. No ano de 1527, um grupo de líderes anabatistas se reuniu no vilarejo, perto da fronteira suíça-alemã, com o objetivo de redigir uma resposta à violência, oposição de fora e resolver diferenças de opinião dentro do movimento radical. Michael Sater, que recentemente havia sido do monastério beneditino, converteu-se à fé bíblica anabatista e foi o redator. Eles decidiram formar uma declaração de fé, né? E olha que alguns radicais
não aceitava nenhuma decisão de concílios e nem do clero. Então, o que o concílio decida ali não importa para a gente, não. Os radicais. Aí eles se sentam, pensam e veem, há uma necessidade de dizermos alguma coisa para resolver esses problemas, esses conflitos que estão acontecendo. Resumo da confissão de fé. Né, ó. Serão batizados apenas os que andarem na ressurreição, ou seja, os que mostrarem vida transformada pelo poder de Deus. Eles não acreditavam que uma criança poderia ser batizada, gente, porque uma criança não poderia manifestar ou andar na ressurreição, mostrando o poder de Deus. Uma criança não poderia transmitir uma fé verdadeira para ser batizada. Precisava ter uma fé verdadeira para ser batizada. Então, são coisas que devem ser analisadas à luz da Bíblia e levado como esse critério. A Bíblia não me dá uma clareza onde crianças foram batizadas, não é? Então, eles abordaram esse ponto aí. Os membros que retomarem para uma vida de pecado e se negarem a voltar a um discípulo fiel, serão excluídos do corpo da igreja. Para vocês, isso aí é um pensamento moderado ou radical? Olha, os membros que retornarem para uma vida de pecado, suponhamos ele se desviou, aí se negarem a voltar a um discipulado fiel, ou seja, não querer um discipulado fiel, não querer ser trabalhado, né, ali acompanhado, serão excluídos do corpo da igreja. Pronto, fica aí pensando o que vocês acham. Os que desejarem participar da ceia do Senhor devem se reunir na fé ou no batismo de crentes. Entenda. Dizer que só quem deve participar da Santa Ceia, quem foi batizado, é legal, é legítimo. Agora, o movimento radical pode fazer o seguinte: eu visito uma igreja lá, não sei qual é, vejo a placa lá, igreja Jesus está aqui. Aí eu entro, aí é o dia de Santa Ceia. Só que eu não procurei saber que doutrina é daquela igreja. E eles talvez seja de alguns desses radicais. O senhor faz parte dessa igreja? Não. Você é de que igreja? Sou da igreja batista, lá de Limoeiro. Não, o senhor não pode cear com a gente. Então, eu sou proibido de participar da ceia. Porque eles só podem participar da ceia entre eles. Que não é aqui o caso. Aqui, ele está dizendo que o crente, o que for desejar participar da ceia, deve ser crente. Deve ser crente no batismo. Deve ser crente. Mas alguns radicais vão dizer assim: tu é crente da onde? Sou da igreja A. Não, aqui você não, que aqui é a igreja B. Você não sei aqui não. Os cristãos devem viver uma vida santa, ou seja, a parte dos pecados da sociedade ao seu redor. Uma declaração, é um esforço que deve haver. Ok. Resumo da confissão ainda. A congregação será servida de pastores. Seus deveres consistem em pregar a palavra de Deus, presidir as celebrações da ceia do Senhor e se supervisionar de modo geral dos membros. Ok. Organizada a igreja. Deus organizou a igreja. Deus estabeleceu lideranças. Os apóstolos como base. Homens como diáconos. Mulheres que auxiliam. Então que a igreja seja organizada. Que homens estejam sendo organizados nesse sentido. Para que a obra do Senhor, para que as coisas aconteçam naturalmente. Agora, radicais que acham que o sacerdócio dos crentes é no sentido de que todo mundo aqui é igual ao ponto de igual nas funções, aí fica complicado, né? Os discípulos cristãos devem em toda e qualquer circunstância assumir a atitude do Salvador, sofredor, ok? Nunca usarão a força ou a violência em participação de guerra alguma. Aqui surge uma característica, né, dos anabatistas, desses movimentos, que é o pacifismo. Eles pregavam esse tipo de comportamento, não se envolver em guerra, não se armar. Eles eram desarmamentistas, né?
Nada disso. O crente não tem que estar se alistando no exército. O crente não pode, não se envolva com isso. Tudo na paz. Claro que o argumento tudo na paz é uma forma de dizer, tem razão. Mas será que proibir alguém de servir o exército não seria tão radical, não? Será que alguém da Igreja Batista, por exemplo, aqui não pode se alistar? O jovem aqui que completou 18 anos não pode se alistar? Por que não pode? E se houver uma guerra, ele não pode ser convidado? Esse pensamento de onde veio? Do movimento anabatista, que pregou sobre isso, que insistiu sobre isso. Crente não deve se envolver nem com guerra, nem se armar. Vamos viver em paz. O que fez esse movimento crescer, gente, foi essa ideia de igualdade, essa ideia de liberdade, essa ideia de homem aqui é igual a mulher, mulher aqui é igual a homem. Eu não quero dizer e não quero comparar isso a um movimento que nós temos hoje, não. Mas qualquer radicalismo beira isso. Ninguém vai ser igual exatamente. Homem e mulher não é igual exatamente. Haverá sempre ricos e pobres dentro da igreja. Então não há nenhum problema com isso. Mas alguns movimentos eram tão radicais em cima disso, que eles realmente, literalmente, tentavam pegar alguém da comunidade que era pobre e tentar levantar ele um pouquinho ao ponto dele mesmo ficar pobre. Aí acabava, ao invés de ter 2 ricos ali, tinha 2 pobres ali, né? Com o pensamento de igualdade, de ser iguais. Isso pode beirar a esse movimento que nós vemos hoje. Comunismo, né, por exemplo. Mas não estou dizendo que ali há o comunismo. Alguns acusam os anabatistas como um movimento comunista. Eles são acusados disso. Mas alguns, eu não tenho nenhum cacife ainda para acusar ninguém. Então vamos lá. Já li esse debaixo já, gente? Já. Vamos lá. Em obediência estrita às doutrinas de Cristo, os membros nunca pronunciarão juramento de qualquer espécie, nem mesmo juramentos civis, simplesmente deverão afirmar a verdade. Baseado naquilo que Jesus ensinou, né? Todo crente, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então vai ter aí denominações que a bandeira do Brasil está subindo, você tem que estar calado. Você não pode cantar o hino nacional. Isso é proibido pelaquela denominação. De onde veio esse comportamento? Talvez desses radicais aí, né? Que se misturaram aí com os anabatistas. E fazer juramento nenhum. Pronto, se alguém aqui vai fazer medicina, um médico faz um juramento, faz ou não faz? Então você vai ter que ficar calado. Um advogado faz algum juramento quando termina a formatura? Um policial faz juramento? Entende? Como é que fica agora uma pessoa que estudou e ele tem que pensar antes, se ele realmente não pode fazer isso, ele vai pensar, não vou ser policial não, porque tem um juramento ali no final. Não vou ser médico não, porque tem um juramento ali no final. E não poderia fazer nenhum tipo de juramento assim. Simplesmente deveriam afirmar a verdade. Os anabatistas eram considerados grupos de criminosos, tanto pelos católicos e pelos protestantes. De quem é o radicalismo agora? Não é? Mas é isso que eu estou dizendo. Isaías diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não dou a ninguém, e nem o meu louvor às imagens de esculturas. Então, Deus é a honra e a glória. Então, mais os católicos, mais os protestantes, os reformadores ali, os protestantes, né, na verdade, eles encararam esse grupo, esse movimento agora, como subversivo, como pessoas perigosas, e que agora, por serem perigosas, eles deveriam ser detidos. E vejam, em 1526, ou em 1525, as regiões católicas na Suíça decretaram a pena capital dos anabatistas. Eles devem morrer. Em 1526, o Conselho de Zurique, que era uma cidade protestante também, decretou a pena de morte para os anabatistas. Em 1528, o imperador Carlos V, do Império Alemão, também decretou a morte dos anabatistas.
Estima-se que o número de mortes dos anabatistas nesse período foi maior que nos primeiros 3 séculos da igreja primitiva. A quantidade de anabatistas que morreram, isso pode ser explicado pela questão populacional, né? Lá naquele período a população era menor. Nesse período a população já estava bem maior. Mas, será que era necessário mandar matar essas pessoas? Porque decidiram pensar de uma maneira radical. Porque decidiram pensar de uma maneira talvez fora da caixa deles, né? Que alguns não foram tão radicais assim. Mas o movimento se mistura e acabam sendo taxados de uma só coisa: radicais, criminosos. Matem-os. Olha que muitos erros ocorreram entre os movimentos radicais. Claro, muitos. Como eu disse, os racionalistas, os espiritualistas, os apocalípticos, que tudo era trazer coisas para causar medo, para deixar as pessoas em pânico, e assim prendê-lo àquilo que ele está defendendo, ou aquelas ideias que ele propõe. Assim para ganhar os seus adeptos. Gente, quantas coisas não aconteceram nesse movimento que se repetiu durante a época, a história, e que hoje podemos ver que de onde partiu isso. De onde saiu pessoas querendo dizer, olha, Jesus vai voltar. Eu vou dizer até a data. Você conhece alguma denominação do seu histórico que eles fizeram isso? Tem grupos religiosos de hoje que o seu histórico de origem foi que os seus líderes profetizaram que Jesus ia voltar. E chegou o dia, chegou a hora e Jesus não voltou. Há um movimento assim no meio desses radicais, onde um disse assim, olha, eu vou ser preso, mas depois que eu for solto, 7 anos depois que eu for solto, Jesus voltará. Aí ele foi preso. Imagina aí a tensão, imagina aí a mente das pessoas, dizendo assim, ó, lembra que ele profetizou que seria preso, mas quando ele fosse solto, Jesus voltaria. Então ficaram todo mundo naquela expectativa, ele passa os 7 anos que ele da cadeia lá, e Jesus não volta. E a decepção é geral. É essas coisas. Claro que muitos erros aconteceram. Agora, justifica a forma que eles morreram? É isso aqui que eu quero concluir, pelo menos essa parte. Será que justifica? Gente, mataram, não foi? Mas só que para que pese. Por que os católicos colocaram isso na cabeça? Por que os protestantes não tomaram uma atitude assim? Deixa eles, gente, deixa eles. Vocês não lembram, não. Se for de Deus, vai crescer. Se não for de Deus, vai sumir. Né? E deixar ele em paz. Gente, é porque tem muita coisa envolvida. Agora, como eram mortos os anabatistas? Eles eram pegos e lançados na fogueira. Um churrasquinho de ser humano ali. Eles eram pegos e torturados, dilacerados, pasmem, em vida. Pegava um camarada, tu é anabatista, né? Às vezes ele nem era anabatista mesmo. Ele só acreditava o seguinte, não, criança realmente não deve ser batizada não. Anabatista. Aí já pegava ele, é um anabatista. Aí ó, mata. Não, eu acho que realmente a ceia é algo simbólico, é algo, sabe, uma cerimônia. Anabatista. Aí matavam, misturado com todo esses pensamentos. Então, enrolado num pau, queimados vivos, dilacerados, cortados, e para pagar a soberba dos católicos e dos que matavam, né? Você é um anabatista, você quer ser batizado de novo. O que é que eles faziam e matavam eles? Afogados. Pegavam eles e... quer ser batizado de novo? Então vamos lá. E deixava ele lá, até morrer afogado. E com isso, crueldades como essa está na história. Isso é muitas vezes o que é oculto, mas que está na história. Só basta era a gente pesquisar. E assim, eu pergunto, justificava? Não. Por quê?
sempre seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso. Porque eles deveriam pensar, a verdade está com Deus. Não com a minha denominação, diga amém. A verdade está com as Escrituras e não com os meus achos. A verdade está em Deus. Então, que esse grupo aí preste conta a Deus. O cristão verdadeiro, ele não será uma ameaça para o mundo. Mas o mundo sempre será uma ameaça para um cristão verdadeiro. Entende? Diga amém. E quando eu digo que um cristão não é ameaça para o mundo, não é que o cristão não vai influenciar, não vai mudar, não vai transformar aquele ambiente. Vai, mas ele não é uma ameaça para as pessoas em si, para o físico. O cristão, o cristianismo não deveria ser um ponto de, agora eu tenho medo desse grupo aqui, que eles vão acabar matando a minha família. Mas o mundo vai sempre se voltar contra a igreja. E as artimanhas do diabo serão várias. E eu não tenho dúvida de que essa confusão mental, dessas vezes soberba humana, desse desejo de domínio, não é? Por a igreja querer, a romana querer dominar, e depois os reformadores, protestantes, querer sentir o gostinho do domínio, né? E perder esse domínio assim, não. Então, olha como as coisas acontecem. Então, daí, a gente chega a um ponto e pensa, se o único que é verdadeiro é Deus, todo homem seja mentiroso. Então, que possamos olhar para esses grupos, orar a Deus e dizer, Senhor, se está com a verdade, quem sou eu para condená-los? Se não está na verdade, quem sou eu para julgá-los? Mas no dia do juízo, eles prestarão conta, se andaram na verdade ou se não andaram na verdade. Amém? Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém.